Então, pessoal, bom dia. Como eu havia mencionado para vocês, essa semana é a semana de revisão. Hoje nós teremos revisão sobre amperímetro e voltímetro, tá? Um dos conteúdos que irá cair na nossa prova bimestral. Bom, então vamos, sem perder tempo, começar pela questão 1, tá? A questão 1 ela diz o seguinte, ó, no circuito elétrico esquematizado abaixo, a leitura no amperímetro não se altera quando as chaves C1 e C2 são simultaneamente fechadas, tá? Considerando que a fonte de tensão E, esse aqui, ó, força eletromotriz, o amperímetro e os fios de ligação são ideais, e os resistores ômicos, o valor de R é igual a, então, resumindo, ele quer que a gente calcule o valor da resistência, dessa resistência R aqui. Lembrando que tem a resistência aqui 100, a resistência 50, a resistência 300. Bom, nessa questão, a gente tem que analisar de duas maneiras diferentes. Uma com as chaves abertas, igual está aqui, e outra com as chaves simultaneamente fechadas, e ver o que acontece. Bom, basicamente, o nosso circuito ele vai se resumir de maneira simplificada em dois esquemas, tá bom? Vamos analisar o seguinte esquema aqui primeiro. Ó. Deixa eu tentar redesenhar aqui. Deixa eu aumentar aqui a largura, eu vou aumentar aqui para 3.000. Vamos colocar 4.000, o dobro. 4.000 por 4.000 aqui. Deixar 4.000 por 4.000. Vou pegar essa mesma questão para ter um pouco mais de espaço para eu trabalhar nela, tá? Porque olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar de forma simplificada esses dois problemas. Um com com as chaves abertas, igual está aqui, tá? Mas sem o excesso, vou tirar o excesso do desenho. E outro com a chave fechada, tá? Como que eu vou fazer isso aí? Da seguinte maneira, ó. Vamos lá, então vamos imaginar isso aqui, tá? Isso aqui. Aí nós temos o amperímetro do lado desse resistor. Vamos descer aqui. Nós vamos ter o resistor de 300, aí a força eletromotriz. Aqui nós vamos ter aqui o resistor de 50, tá? Esse aqui é com as chaves abertas, igual tá aí no início, tá? Esse resistor aqui tem 100 ohms. Aqui. Esse de baixo aqui tem 300. Vou pegar esse aqui e colocar um branco. Esse aqui tem 100 ohms. Esse aqui tem 300. Esse aqui, tá? E o que mais? Ah, tá. E aqui é 1,5, que é a força eletromotriz, tá bom? Então a gente pode colocar aqui um ponto C, aqui um ponto B, só para é, esquematizar aqui o processo para a gente aí, tá? E aqui um ponto A. Aqui tá a primeira resistência, a segunda, tá? Aqui o ponto B também, tá? Eles estão na mesma linha equipotencial. A corrente é sempre, né, no sentido do negativo para o positivo, a corrente real, tá? Lembrando que é, a corrente normal ela vai indicar assim. Esse seria o primeiro esquema, tá, para resolver essa questão é, com as chaves abertas, tá? Ou seja, toda essa parte de dentro aqui é desconsiderada porque elas estão abertas. E aí depois eu vou fazer com ele fechado. Vamos desenhar aqui, né? Para ficar mais fácil. Vamos lá, vou fazer aqui. Então vamos lá.
Então, aqui, ó, com a chave fechada, desculpa, com a chave aberta aqui, tá? Vou desenhar, tô tentando desenhar o melhor possível aqui para ficar mais claro as coisas que nós precisamos aqui nessa questão, tá bom? Deixa eu adicionar quem está entrando agora, que é o Matheus. Essa questão é legal porque ela é uma questão bem completa, do ponto de vista de tudo que a gente precisa fazer para resolver ela, tá? Aí aqui vai ser basicamente o mesmo processo, ó. Eu vou fazer aqui os dois, o resistor e o amperímetro aqui em cima, tá? Aqui é 100. Eu vou desenhar um amperímetro. Aqui embaixo nós vamos ter o resistor de R que a gente quer encontrar. Aqui nós vamos ter o resistor de 300. Aqui continua sendo 1,5. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso aí, tá? Então vamos lá. Resumindo o esquema, né? Resumindo esse probleminha aqui, tá? Esse desenho aqui, de forma resumida, ele vai aparecer dessa maneira aqui, tá? De forma bem simples. Então, nós vamos pegar a primeira situação e vamos calcular o quê? Olha só, nós temos resistores, nós temos os 3 resistores, o amperímetro e a força eletromotriz. A questão, ela diz pra gente lá no início, ó, vocês podem ver aqui, que das duas situações possíveis, com ela aberta e fechada, o amperímetro marca o mesmo valor de corrente elétrica, ou seja, a corrente vai ser a mesma, tá? Então ele pede o seguinte, ó, considerando tudo isso, ele quer que a gente calcule esse resistor aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é, nessa ilustração aqui, nós vamos verificar o quanto que o amperímetro marca, ou seja, nós vamos calcular a corrente, que o amperímetro mede o valor da corrente. Ele não modifica nada no circuito, ele só calcula o quanto que a corrente tem. Então, como que eu faço para calcular a corrente? Nós vamos lembrar que, pela primeira lei de Ohm, nós vamos lembrar que a DDP é igual a R vezes I, tá? Vezes I. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. É isso que a gente vai estar utilizando nessa questão aqui. Okay? Essa regra aqui, ó. Só que para fazer isso, eu preciso primeiro calcular a resistência e tal. Não estão em paralelo, basta eu somar. Então é 100 mais 50 mais 300, ou seja, a resistência total, né, a resistência equivalente é 450 ohms. Depois disso fica fácil, né? Só a gente calcular o quanto que vale o I. O I vale, se eu passo a resistência dividindo, é a força eletromotriz dividido pela resistência, nesse caso, equivalente. Ou seja, 1,5 dividido por 450, tá? E isso aqui, pessoal, vai dar 1 sobre 300, depois que você simplifica. Então, esse é o valor da força da corrente em amperes. Eu não vou efetuar essa divisão aqui, 1 dividido por 300, porque vai dar um número muito pequeno, então vamos deixar assim, que no final as coisas vão se simplificar, tá? Esse é o valor, pessoal, da corrente no circuito. Observem que, para nós determinarmos o resistor, nós precisamos da primeira lei de Ohm de novo. Então, nós vamos querer saber quem que é o resistor, nós sabemos quanto que vale a resistência, nós temos a força eletromotriz, porém, nós vamos restringir a força eletromotriz aqui, ó, nesse pedaço aqui, tá? Então, nós queremos saber quanto que vai, em vez de ser quanto que vale no circuito inteiro, que é 1,5, nós vamos querer saber quanto que vale somente aqui, o valor do U. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Nós vamos fazer do seguinte modo, ó. Nós temos que o U, ele é igual a 100, nós vamos calcular aqui nessa região, na verdade, ó. Por quê? Porque dessa região, deixa eu voltar a gravar aqui a tela, que eu acabei de ver que ela saiu. Pronto. Então, o que a gente vai fazer?
Deixa eu ver se já está apresentando. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a DDP nessa região aqui, ó, que ela vai ser igual a DDP desse lado aqui, dessa parte de baixo. A gente aprendeu no bimestre passado que a DDP em circuitos em paralelos é a mesma, tá? Então, a DDP em cima vai ser igual a DDP da parte de baixo. Então, se eu sei da de cima, eu sei da de baixo. Ó. Posso multiplicar. Isso aqui fica 100 sobre 300, fazendo a divisão, efetuando a divisão, o resultado vai dar 1/3. Descobrimos aí quanto que vale a voltagem nessa região aqui, ó. Na região aqui, vou chamar esse aqui de A, esse de B, tá? Então, na região de A para B, tá bom? Próximo passo agora é nós calcularmos, então, a corrente, né? Melhor, a resistência naquela parte lá. Bom, como a gente sabe da força eletromotriz, a gente sabe também, pela equação do gerador, deixa eu colocar aqui, ó, equação do gerador, que a gente viu também no início desse bimestre. Ela diz o seguinte, que a força eletromotriz é igual a U mais a resistência vezes I. Ok? E aí a gente vai utilizar esse valor para descobrir, então, o valor da corrente elétrica nessa região. Vejamos aí a substituição dos valores. Quanto que vale aqui o E? O E vale 1,5. Quanto que vale o U? 1 sobre 3, a gente acabou de calcular. Quanto que vale a resistência, né? A resistência vale 300. Essa, tá? Então, como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, nós vamos multiplicar. Vocês estão vendo a tela já? Agora é sim. Sim. Beleza. Então, olha só. O I vai ser igual a 3,5 dividido por 900. Esse é o valor da corrente elétrica, tá? A gente poderia aqui fazer várias substituições aqui, várias adequações aqui para a gente resolver. Só que uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, ó, é que uma das correntes, ela mede quanto? Ó? 1 sobre 300, tá? Então, se eu pego aqui e divido ela, nós vamos perceber que o I do AB mais o outro I, ela é igual a quanto? Ela tem que ser igual ao próprio I, né? Porque você está quebrando as correntes em várias partes, uma parte aqui e outra aqui. E o que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, que o I mais 1 sobre 300 é igual a 3,5 sobre 300 que a gente acabou de calcular. Sobre 900, na verdade. Bom? Aí eu vou multiplicar isso aqui por 900 para tirar a fração. Então, o I vai ficar quanto? Ó?
1 sobre 300 vezes 900, isso aqui vai dar 3, tá? Porque 3 vezes 300 é 900, e 900, quando multiplicar por esse valor, vai cancelar, então vai ficar igual a 3,5. Ele ficou bem mais simples, né? Então, o número que eu adiciono a 3, que dá 3,5, é meio, tá? Então, a corrente que nós vamos usar é a corrente de 0,5. Claro que aqui ficou multiplicado por 900, ó. 900i, né? Quando eu multiplico 900 vezes i, fica 900i. Aí é só eu passar, deixa eu colocar o 900 aqui, pegar esse 900 e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar i igual a 0,5 dividido por 900. Essa questão aqui, os valores estão bem altos, tá? Altos do ponto de vista de módulo, tá? Mas os números são pequenos. Bom, então agora nós sabemos o valor da corrente, tá? Para finalizar a questão, então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U nós acabamos de calcular, deu 1/3. A resistência é o que a gente quer. E o I é 0,5 sobre 900, tá? Ou seja, é 0,5 R sobre 900 igual a 1/3. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 1,5 R igual a 900. Aí é só passar o 1,5 dividindo, ou seja, o R vai ser 900 dividido para 1,5. E o resultado vai dar 600. Ok? Aí nós conseguimos resolver essa questão fazendo algumas substituições. Ela não é uma questão simples, tá? É uma questão bem completa, bem grande, como vocês podem ver. Vai tratar de vários aspectos da leitura do amperímetro para substituição na questão. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ó, eu vou pegar aqui uma outra questão, vou pegar uma mais tranquila para a gente encerrar, porque está caindo muito aqui como é que chama? A internet está caindo demais. Então deixa eu fazer mais uma aqui. Vamos torcer para amanhã a internet está mais equilibrada do que hoje aqui. Vamos pegar uma mais tranquila aqui para a gente analisar. Ó. Olha só o que diz essa questão. Em um enfeite de Natal alimentado com tensão de 110 volts, há 5 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo, todas acesas, e os fios de ligação apresentam resistência elétrica de 1 ohm. O circuito elétrico correspondente a essa situação está esquematizado nessa figura aqui, ó, na qual as lâmpadas estão representadas pela resistência equivalente. Então, isso aqui são todas as lâmpadas em paralelo. Considerando que o amperímetro ideal marca uma corrente de 2,2 amperes, letra A, calcule, letra A, o valor da resistência elétrica de cada lâmpada, e letra B, a energia dissipada em 30 dias pelos fios de ligação em watts-hora, se as lâmpadas ficarem acesas 5 horas diárias. Então, vamos lá. De forma resumida, a letra A ele pede a resistência de cada lâmpada. Eu sei que a resistência equivalente dessa questão, pessoal, vale... ele falou aqui para nós, não fala, né? A resistência equivalente, ele não fala, então a gente vai ter que calcular. Bom, então se a gente vai ter que calcular a resistência equivalente, vamos então no primeiro processo. A resistência equivalente é a DDP dividido pela corrente elétrica, tá? Primeira lei de Ohm. Igual a gente utilizou aqui a primeira lei de Ohm, é só passar a corrente dividindo. Ó. Se a voltagem é 110 e a corrente elétrica é 2,2, então o resultado da resistência equivalente, pessoal, é 110 dividido por 2,2. Eu vou usar um calculador aqui para não errar. Vocês podem verificar se vai estar correto. O resultado é 50, tá? Essa é a resistência equivalente. Só que a gente tem que lembrar que estão representadas aqui 5 lâmpadas, tá? Então, se 5 lâmpadas estão representadas, a resistência equivalente a 50, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. São 5 lâmpadas, então 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 5 lâmpadas dividido pela resistência de cada uma delas, tá bom? Eu sei que a resistência equivalente é 50, então fica 1 sobre 50
igual a 5 sobre R, tá? Multiplicando cruzado, tá, pessoal? Multiplicando cruzado, a gente chegaria à conclusão do quanto que vale a resistência dessas lâmpadas. Só que aqui tem um problema muito chato. Qual é? É dito para a gente que existe uma resistência interna aqui. Então, isso significa que além dessas 5 lâmpadas, que tem o mesmo valor, vai ter mais uma de valor 1. Então, eu não posso só multiplicar cruzado aqui. Eu tenho que tomar um certo cuidado na hora de resolver, porque não são só 5 lâmpadas, tá? São 6 resistências, na verdade. São 5 lâmpadas, mas tem uma resistência a mais, que é essa daqui. Ou seja, nós vamos ter essa regra aqui, ó. 1 sobre 50 igual a 5 sobre R igual a 1. Tá? Igual não, mais 1. Para a gente poder simplificar isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse 1 para o outro lado subtraindo, então fica 1 sobre 50 menos 1 igual a 5 sobre R. Tá? Aqui é só para resolver, para encontrar a resistência da letra A, tá, gente? A resistência de cada lâmpada. Fazendo o MMC aqui, fica 1 sobre 50 menos 50 igual a 5 sobre R. Tá? 1 menos 50 dá menos 49. Fazer de outro jeito aqui, essa questão, gente, para ficar mais fácil aí o cálculo, tá? Dessa forma aqui, o cálculo vai ficar muito grande. Deixa eu diminuir aqui o cálculo, porque senão eu vou confundir vocês ainda mais, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui, fazer até de azul ela. Vou aumentar aqui a letra. Nós vamos usar essa regra aqui, ó. U é igual a R vezes I, tá? O U eu sei que vale 110. O R eu sei que vale a resistência sobre 5, tá? Mais 1. Que seria aquele 1 ohm que aparece lá. Vezes 2,2, que é a corrente elétrica. Então, vou resolver essa continha aqui, ó. Então, vou passar o 2,2 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 110 dividido por 2,2 igual a R sobre 5 mais 1. Como a gente havia calculado, essa divisão aqui dá 50. Então, R sobre 5 mais 1. Vou passar 1 para o outro lado subtraindo. Então, fica assim, ó. R sobre 5 igual a 50 menos 1, que dá 49. Então, R sobre 5 é igual a 49. Tá? Então, esqueçam essa parte aqui. Multiplicando cruzado, o R vai ser igual a 200 e... Deixa eu ver quanto é que vai dar. 5 vezes 49, 245. Então, esse é o valor da resistência de cada uma das lâmpadas, tá? Então, observe que a gente utilizou a primeira lei de Ohm para resolver a letra A, tá? Lembrando que as 5 lâmpadas estão em paralelos, só que a resistência interna está em série, tá? Então, vai ser mais fácil calcular usando essa regra aqui. Depois passa dividindo e faz toda a operação matemática que a gente fez aí para chegar no resultado. No item B, pede para a gente verificar a potência, tá? Que é o valor da energia dissipada. Energia dissipada, ó, energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, vamos lá. Quanto que vale, qual é a fórmula da resistência? Melhor, da potência. Resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. E o tempo, pessoal, que nós vamos estar utilizando nessa questão é o seguinte. São 5 horas por dia durante 30 dias, tá? Então, vamos substituir valores. O valor da resistência é 1, tá? Da resistência interna, já que ele quer a potência dissipada, então tem que ser a potência dissipada por ele, então é 1, como indica a questão aqui no enunciado, ó. Potência dissipada, então é a resistência interna, tá? Então é esse aqui, 1, vezes a corrente ao quadrado, 2,2 ao quadrado, vezes o tempo, que é 5 horas por dia durante 30 dias. Então, é 5 vezes 30, tá?
E aí é só resolver esse cálculo aqui. Se você multiplicar, o resultado vai dar 726 watts hora. Então, esse aqui, por hora, tá? A cada hora são multiplicados por 720 watts de potência. Esse é o valor da energia dissipada, tá? Então percebam, pessoal, o seguinte, ó. Questões de amperímetro são questões que vão ler para a gente, que vão indicar para a gente a leitura, tá, pessoal, da corrente elétrica. Eles não devem, se ele for ideal, ele não deve influenciar no circuito elétrico, ele não vai modificar valores, ele só vai dizer para a gente, olha, vale isso, tá bom? Como a internet está caindo bastante, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá bom? Eu peço para vocês que aguardem que eu vou fazer chamada ainda, então não saiam, vou interromper aqui a gravação.